Boa noite. Vamos então fazer o vídeo de hoje, domingo. Ele vai chamar-se Procuras Imateriais. A essência da vida é sempre companhia da profundidade desta. Até porque a vida sempre esteve onde e como está desde o início dos tempos. No caminho de cada um está a sabedoria e o conhecimento, mas apenas para aqueles que o procurarem. A sabedoria é algo que depois de adquirirmos nunca mais nos larga. E as essências, conforme vão aprendendo, vão evoluindo também. É assim que deve ser e é assim que é. Se não evoluirmos, seremos somente pó. Pó do nada e das estrelas. A verdade tem de corresponder à realidade, senão é só um conjunto de verdades aleatórias. No entanto, existe uma armadilha nessas tais verdades e é torná-la suspeita aos olhos dos ignorantes. E para muitos, a verdade é um perigo a abater. Geralmente, isso é utilizado a nível religioso, pois a não-verdade é o modo operandi de todos os que se auto-intitulam de padres, pastores ou sacerdotes que usam servos para controlar. Para os poderosos, os que já conseguiram evoluir são inimigos a exterminar. E vocês compreendem bem porquê? Porque deixaram de ser escravos. Sempre foi assim, sempre o fizeram. O povo e as elites têm que ser paradas e controladas. Mas tudo vem e tudo passa, tudo muda e serão repetidamente esquecidas, e isto sem volta. Claro que outros assuntos voltarão a aparecer e tornar-se-ão também obsoletos como todos os outros. No entanto, a realidade vai mantendo-se não inalterável, mas evoluindo com os tempos. A realidade leva a que se vá questionando tudo. A realidade é muito perigosa, pois leva a pensar e a sentir. Mas o problema para os normais não são nem nunca foram as respostas, mas sim as perguntas. Nem todos sabem como ou o que perguntar, pois a sabedoria passa por conhecer tudo à volta de si. E o que acontece é que as pessoas, na sua maioria, não sabem como são ou o que procurar. Por isso, as bases do conhecimento e do saber são as necessárias para enfrentar os órgãos de poder que, na sua maioria, nem sequer sabem do que falam. Mas a verdade vem sempre colada à esperança de novos caminhos. Mas também está repleta de perigos. Também está cheia de alegrias. Aparecem também alguns pseudo-iluminados que oferecem no mercado esperanças vãs, mas muito bonitas e sedutoras.
Algumas vezes, essas esperanças vêm acompanhadas supersticiosamente por medo e terrores, e aí tentam esses ditos gurus tornar-se os donos do cérebro. E o mais triste é que sempre encontram seguidores, façam o que fizerem. Talvez masoquistas, talvez estúpidos. O que leva a pensar e a questionar. As verdades pequenas e sagradas nunca foram verdades, são apenas injetadas nos servos. Quando algo se recusa a mudar, ou está errado ou incompleto. Aparecem também verdades pífias que se encaixam a pedido umas nas outras. São aquilo que chamamos de verdades a pedido. A verdadeira verdade não é tralha, mas sim sabedoria. E isso é belo. Aí encontra-se uma frase muito incompreendida que nos diz que nós somos os espelhos uns dos outros. Embora nós tenhamos uma coisa que é sejamos todos os espelhos uns dos outros, há um facto que é necessário lembrar. E esse facto é um facto muito importante, porque leva-nos a pensar várias vezes. No entanto, o nosso maior medo é o inimigo principal, que é o medo. Que tudo, tolhe tudo e a todos que toca. Menos aqueles, claro, que lhe escapam porque não têm medo. Hoje o que os timoratos pensam ou sentem amanhã será sempre o escárnio de todos. Até porque lembrem-se de uma coisa, quando algo é obrigado já não é livre. E isto não é só dito, é uma verdade. Se se encontrar caminhos na vida, deve-se compartilhar com todos os que se puderem e saibam compreender os ensinamentos. Temos que nos lembrar que os outros são pessoas e não objetos ou inimigos a combater. Alguns. Lembrem sempre que há alguns, sempre foi e ainda hoje é. A liberdade, ao contrário da ignorância, nunca mata a sede, pois anseia sempre por mais. Quando um pode chegar à sabedoria, manter-se lá é que é o grande problema. Porque a vertigem da liberdade é a sensação do que sempre devia existir. Sempre. Às vezes o mais importante até é saber qual é o caminho a não percorrer. Não é o caminho a percorrer. Lembrem sempre, o caminho tem muitos aliados, mas o mais importante é a consciência. E esta tem o defeito de nunca se calar. É um problema danado, mas ela nunca se cala. E sabem porque é que ela nunca se cala? Faz parte de nós. Muitos pensam que se podem esconder a consciência. Não podem. Porque até podem não ligar nenhuma a ela. Mas ela está lá. O problema é que mesmo para os psicopatas ou sociopatas existe a verdade. Só que eles não seguem. Eles nem sequer se importam. Para eles o sofrimento dos outros é absolutamente indiferente. Vocês conhecem muitos deles. Agora, o saber provém de fatores externos e a paz provém do interior. É sempre algo que tem que se lembrar, não temos que nos lembrar. Não há paz exterior, há paz interior. Só que a paz também traz uma armadilha. E essa armadilha é o que é o perigo da estagnação por medo. Porque há pessoas que têm paz por medo. Não é porque que a sintam. Até o poder sempre gostou de trazer a paz aos seus povos, mantê-los quietinhos. Um povo em paz é um povo controlado. Portanto, vamos dar-lhes a paz.
Até porque ter paz não é a ausência do conflito. Mas ter paz não significa não ter maldade. Significa, na maior parte dos casos, ter medo. Uma pessoa por paz, há muitos que por paz fazem tudo e mais alguma coisa. É mais seguro, mas é o mais triste de tudo. E sabem, é sempre muito triste. Pois o maior inimigo que um ser tem é o seu ego, que o engana sempre, sempre. E o faz pensar que está a fazer coisas enormes, belas, e não é. Até porque neste mundo o que se encontra geralmente é que o conflito traz atrás a ganância. A ganância, seja lá do que for. Só pode partir quem está pronto para o fazer. Uma pessoa que diga eu cheguei ao meu limite, não chegou nem nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Porque quando se dá o primeiro passo no caminho, já não há passo, já não se pode voltar atrás. Já se está no caminho. Embora as portas da vida até estejam abertas de um lado e do outro, nunca poderão ser transpostas para trás, sempre para a frente. Embora também é uma verdade que na vida só regressa quem partiu, nunca quem ficou. Esse já cá está. Alguns querem um caminho sem obstáculos, mas esse caminho é o mais perigoso, pois com ele não se aprende a ultrapassar as pedras do caminho. Vai-se andando, ai que pinta, que bom, é tão bom, uma e outra vez. Quem não aprende a usar o subconsciente, que pensam todos que está escondido, mas não está, também não aprende a viver. Aí vamos chegar a uma definição, que é, quem é o homem de bem? O homem que sabe tudo, que está aí. Olha, o homem de bem é aquele que deixa o egoísmo de lado e começa a usar o caráter. E isso não é para todos, nem nunca será. E muitos usam esses termos dúbios, de maneira dúbia. Mas, ainda por cima, há religiões que frequentam esses tais milhões de pessoas que pensam assim e fomentam a morte. Tenho a dizer-vos que não há nenhuma religião que não fomente a morte. Embora vão-me falar, por exemplo, dos budistas, mas o budismo não é uma religião, é um modo de vida. Porque Buda, a tradução à letra de Buda, é alguém que chegou a um ponto que já não volta para trás. Porque já evoluiu, não é um Deus. E depois temos um problema que é o que está acima, é a realidade. A maioria dos seres, quando se refere, vamos lá ver, à realidade, tem o grande feito de falar sobre o corpo. E isso não é verdade, fala-se do espírito. E, meus amigos, eu termino com uma frase que eu uso muitas vezes. Se aqueles que trazem a luz, como falam tantos, têm trazido a este planeta tanta dor, tanto sofrimento, o resto de nós que somos chamados de trevosos e de escuros, lembre-se que vocês só conseguem olhar para o universo com o escuro. Nós só queremos viver, somos chamados de escuros ou trevosos e não vamos fazer mal a ninguém. Eles vão. Eles vão. Para vocês, lembrem sempre de uma coisa. Infelizmente, muitos pensam que a visão é só usada pelos olhos. Não é. Não é só usada pelos olhos. É usada pelo espírito e pela alma. Meus amigos, até à próxima. Não se esqueçam do vosso like. E agora, despeço-me. Lucifer out.